Pai, da sua obra. Muitas vezes nós precisamos parar e ouvir o Senhor, no sentido de mostrar onde nós precisamos melhorar, onde nós estamos errando, onde nós estamos precisando perdoar, pedir perdão, corrigir rotas, ou fazer com que as rotas que estamos acertando possa ser da melhor forma. E muitas vezes nós falamos, e as nossas orações nós estamos dizendo, mas nós precisamos também ouvir. E eu sei que o Senhor tem muito a falar ao nosso coração, como igreja Verbo da Vida em Itabaiana, como obreiros que tocam nas suas coisas, lidam com suas coisas, para que possamos, Pai, sermos melhores e possamos atingir aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Hoje é um dia, Pai, de podermos refletir, pensar e sairmos daqui hoje tocados por uma presença que sempre vai nos permitir melhorar, crescer e avançar. O Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste de cada um de nós, e nós também não podemos desistir do Senhor e das suas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala e está falando. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado pelos 10 anos, pelos próximos 10 anos. Oh Senhor, onde nós estaríamos? O Senhor é bom. Oh, aleluia. Queridos, senta no seu lugar. Amém. Eu vou orar pelos aniversariantes no final da ministração. Amém. E hoje é um pouco diferente a ministração. Queria agradecer o pessoal do louvor. Pode sentar todos. Pode sentar também, Ítalo, por favor. Durante toda a minha história de ministro da palavra, né, toda a minha história de ministro da palavra, eu nunca li um sermão na minha vida. É uma prática comum em vários ministros, inclusive de toda a história da igreja. Talvez o maior sermão que já foi escrito e ministrado, pelo menos quanto aos teólogos, é um sermão de Jonathan Edwards, que fala: pecadores na mão de um Deus irado. Fez com que toda uma cidade, praticamente uma cidade inteira, se convertesse em uma pregação. E hoje nós temos a possibilidade de ler esse sermão, saber da história do sermão e de ver todo o impacto do sermão, porque ele foi escrito e ele foi lido. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele lia boa parte dos sermões que ele ministrava, e foram sermões que impactaram a Inglaterra e outros e grandes homens. Mas eu mesmo nunca consegui assim escrever um sermão ou algo parecido e ler o sermão, né? Para mim é uma coisa muito difícil. Mas fui pego hoje em um fato inusitado, porque faz pelo menos 2 meses que eu estou gerando essa ministração e esse sermão de hoje. E quando eu estava nessa madrugada orando por esse culto pela manhã, eu disse: rapaz, eu não posso correr o risco de tanta coisa que Deus falou ao meu coração nos últimos dias e nos últimos tempos. Eu não posso correr o risco de perder uma vírgula. E nessa madrugada no Senhor, eu li, reli, refiz, e li, refiz, e li, refiz. Eu acredito que esse é um sermão que vai ficar marcado para a história da nossa igreja local.
E eu queria que vocês me perdoassem aí em algum momento, mas eu vou me esforçar para expressar exatamente tudo aquilo que eu senti no Senhor nos últimos 2 meses para cá. Amém? O nome do sermão que o Senhor me deu foi De Éfeso a Atos, a igreja que Deus está edificando. De Éfeso a Atos, a igreja que Deus está edificando. Você pode repetir isso comigo? Diga: de Éfeso a Atos, a igreja que Deus está edificando. Eu falo igreja, a nossa igreja local, a igreja Verbo da Vida em Itabaiana. E já começando a ler, eu queria que você abrisse a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, por gentileza. Apocalipse 2, versículo 1. Eu vou ler 2 passagens bíblicas, uma em Apocalipse, outra em Efésios, e depois a gente vai falar sobre o sermão que o Senhor colocou no meu coração. Em Apocalipse 2, versículo 1 está escrito assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto: Diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te das suas obras e de onde você caiu. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não se arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E o último versículo de Apocalipse: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Agora, Atos capítulo 2, versículo 41, por favor. Atos 2, 41. Atos 2, 41. Aleluia. Está escrito assim: Os que de bom grado receberam a sua palavra e foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Queridos, nós vamos ver aqui 2 igrejas importantíssimas da nossa história da igreja. Uma, a igreja de Éfeso, cotada e falada lá em Apocalipse. Uma igreja que lutou muito, trabalhou muito, fez muita coisa para o Senhor. Ela foi uma igreja que chegou ao ponto de suportar, a palavra diz suportar, pelo nome do Senhor. Não sei se você sabe o que isso significa, mas na história da igreja, quando diz que alguém suportou pelo nome do Senhor, é porque acaso em algum momento o povo de Roma chegou na casa desses irmãos, eles saíram matando dos seus filhos menores a esposa, a todos que estavam na casa, e a cada pessoa que ia matando, ia perguntando: você nega o nome de Jesus? Você nega o nome de Jesus? Você nega o nome de Jesus? Então imagine uma família que tenha 5 crianças, a esposa, e fosse matando desde o pequeno até chegar a esposa, e o pai, o homem da casa, era o último a morrer.
e ele era desafiado a cada morte a negar o nome de Jesus, e aquela família morria, e as outras famílias que eram da igreja, elas não deixavam de congregar, elas não deixavam de ir à igreja, elas não perdiam a fé, elas não perdiam o amor do Senhor, mas elas sabiam que estavam famílias sendo mortas de forma assim, de forma tão perversa. E Jesus, ele diz: olha, vocês foram perfeitos em várias coisas, vocês suportaram, vocês pregaram a verdadeira doutrina, vocês levantaram a igreja com muito trabalho, vocês fizeram muita coisa, mas no caminho, em algum momento, vocês perderam o primeiro amor. E eu peço que vocês voltem ao primeiro amor. Vocês precisam voltar ao primeiro amor, e isso é necessário que vocês possam fazer. Já em Atos dos Apóstolos, a gente vê uma igreja, em que essa igreja, a primeira igreja lá em Jerusalém, é uma igreja que ela está sendo tomada por um avivamento, e que nesse avivamento, os irmãos estão congregando no templo e de casa em casa. No templo é o que nós estamos fazendo hoje aqui, de casa em casa, seriam os nossos GVs, as nossas células. E que nesse convívio entre os irmãos, havia palavra, havia amor, havia frescor, havia ajuda mútua, havia compartilhamento, havia comunhão, havia tempo entre irmãos, havia naquele ambiente muito temor, respeito, havia temor, repito, respeito. Não era uma intimidade só por uma intimidade, eles tinham algo e um objetivo naquela comunhão, fazer com que Deus pudesse se manifestar. Não era qualquer tipo de comunhão. Muitas vezes os irmãos, eles se juntam para fazer coisas que não é a verdadeira comunhão do Senhor, mas nesse caso havia muito temor, e por causa disso havia milagres, haviam manifestações. Mas uma coisa era poderosa: as pessoas que estavam de fora, olha, imagina isso, as pessoas que estavam de fora sabiam: se eu me tornar cristão, eu morro. Cristianismo naquele tempo era um bando de leprosos, por assim dizer. Era um bando de homens e mulheres que, ao fazer parte daquele grupo, se tornava a escória da sociedade, se tornava o que há de pior na sociedade, tanto religiosa daquele tempo como política daquele tempo. Era escorraçado, era envergonhado pelos judeus e também pelos romanos. E naquele momento em que congregar ou fazer parte dos cristãos era uma questão de vida ou morte, tanto física como social, eles viam o comportamento dos cristãos de um jeito tão forte que dizia: vale a pena correr o risco de vida e fazer parte desse grupo aí. Vale a pena, é um negócio tão bom que eu quero fazer parte. Então, baseado nessas duas histórias, dessas duas igrejas tão importantes, Deus me deu uma ministração e uma palavra que é desse jeito o tema, e eu acredito que é interessante você de novo ouvir o nome desse tema, de Éfeso a Atos. De Éfeso a Atos, amém? Vocês estão comigo? Amém. Então eu vou começar lendo aqui. Eu queria que você pudesse conectar o seu coração à minha voz e aquilo que nós vamos falar aqui. Hoje nós celebramos mais de 10 anos de história marcadas por fé, renúncia e obediência. 10 anos atrás, Deus nos deu uma visão profética e clara, a minha esposa e um pequeno grupo, suba a serra para levar o meu povo a uma posição mais alta. Foi com essa palavra que viemos para Itabaiana. Chegamos sem experiência nenhuma em ocupar cargo de uma presidência ministerial, sem recursos, mas com uma fé viva no coração e uma missão no espírito. Começamos em uma garagem com apenas 7 pessoas. E nesses 10 anos estabelecemos uma igreja sede, viva e relevante. Estruturamos toda a parte contábil, jurídica e ministerial, implantamos o Rema, criamos uma ONG, formamos ministérios sólidos, estruturamos uma igreja infantil eficaz. E acima de tudo, levantamos centenas de pessoas a Cristo nessa cidade e na região. Construímos uma história digna de ser contada e para a glória de Deus. Mas hoje quero falar sobre 2 igrejas que aparecem nas Escrituras. A igreja de Éfeso, elogiada por sua doutrina, trabalho, resistência e zelo. E a igreja de Atos, marcada pela comunhão viva, partilha, amor prático e simplicidade. Durante esses primeiros 10 anos, fomos mais Éfeso do que Atos.
E precisamos falar sobre isso com verdade, humildade e propósito. Amém? Vocês estão comigo? Puder dar um glória a Deus de vez em quando, vai me ajudando, amém? Como a igreja em Éfeso, como está escrito lá em Apocalipse, do 1 ao 7, fomos trabalhadores incansáveis, fiéis à palavra, fortes na doutrina e comprometidos com a verdade. Nunca foi nossa intenção nos tornarmos uma igreja que pareceu ter perdido o primeiro amor. Mas havia uma urgência legítima: construir uma estrutura organizacional, estabelecer uma doutrina sadia, formar ministérios confiáveis e criar base para algo maior e duradouro. Como em Neemias havia muros a levantar, e levantar muros dá trabalho, houve fases em que a organização foi priorizada, sim, irmãos, porque era necessária. Não para substituir o amor, mas para sustentar o que ainda seria edificado. Fomos obedientes à estação de Deus, uma fase de estruturação profunda e preparação ministerial. Sim, é verdade, alguns podem ter se sentido esquecidos, sobrecarregados ou não devidamente cuidados. E se isso aconteceu, eu quero pedir perdão com sinceridade e humildade a todos. Não foi falta de amor genuíno, foi sobrecarga. Não foi descuido com pessoas, talvez tenha sido excesso de zelo com a obra. A você que se sentiu assim, nos perdoe. A você que se viu sem ser visto, nos perdoe. A você que criticou sem compreender, nos perdoe. E também perdoamos os que feriram com palavras duras e falta de compreensão. Em 2024, ano passado, no 9º ano, começamos a orar: Senhor, nós devemos continuar ou nós encerramos, eu, minha esposa e minha família, a missão aqui em Itabaiana, no próximo ano, quando nós fizermos 10 anos. Foi um tempo sério, com dúvidas e angústias e muito jejum. E Deus nos respondeu claramente. Vocês vão continuar, mas saibam, aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até a próxima fase dos próximos 10 anos. Essa palavra foi um divisor de águas. Eu comecei uma jornada pessoal de escuta, oração e busca por entendimento. Foi um tempo de caverna, um tempo em que estive fora dos púlpitos muitas vezes, distante de muitas coisas e mais bastidores, orando ao Senhor para saber o que nós deveríamos fazer de verdade nos próximos 10 anos. E aí nós começamos a falar com o Senhor, e o Senhor, eu comecei a perguntar o que o Senhor estava dizendo para mim, o que Ele queria fazer, e eram perguntas que vinham, perguntas legítimas, e eu entendi que essa nova fase exigiria uma transformação em mim, na minha casa, em nós e na cultura da igreja. Busquei ajuda, encontrei homens de Deus que estão nos ajudando nesse novo ciclo, homens espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Já são 17 meses desde março do ano passado, de estudo, meditação e ajustes práticos. Aos poucos estamos implantando uma nova cultura que já está sendo gerado e já tem tido frutos. Ao completar 10 anos, Jesus liberou uma nova palavra. 10 anos, digo esse ano, agora em março desse ano. Ele liberou uma nova profecia para os próximos 10 anos. É tempo de multiplicação. E aqui faço uma parte em dizer que não é tempo de multiplicação, uma multiplicação de peso, mas é uma multiplicação de pessoas com esse DNA, para que com mais pessoas agora fique mais leve. Amém. E o Espírito Santo começou a nos chamar com clareza. Agora, com a estrutura de Éfeso, é lançado e é hora de chegar à igreja de Atos capítulo 2. Uma igreja de comunhão, não mais ou não de programação,
de partir do pão mais do que partir horários, de discipulado real, vida na vida, onde as pessoas são mais importantes do que os eventos. Sabemos que alguns nos criticaram por termos nos tornado funcionais, organizados demais e afetuosos de menos. Mas com amor e respeito, também eu afirmo, foi necessário passar por Éfeso para chegarmos em Atos. Este novo ciclo não é um modismo, uma emoção do momento, é uma transformação intencional e conduzida pelo Espírito. Estamos formando líderes com empatia, graça e escuta ativa, promovendo comunhão real, cura emocional e discipulado, priorizando pessoas acima de programas. Se ouvirmos hoje a voz do Espírito, seremos uma igreja que serviremos por amor e não por obrigação. Além de sermos edificantes, eficientes para Deus, vamos ser uma família que reflete Deus. Que os próximos 10 anos sejam vividos em quebrantamento, partir do pão, discipulado, serviço, verdade, amor e felicidade. Itabaiana é um campo fértil para o que Deus quer fazer. Apenas 10,3% da população é evangelizada. Estamos entre os últimos lugares em presença evangélica no Brasil. Cerca de 80,7% da população se identifica como católica tradicional. Isso não nos assusta, isso nos convoca. Somos resposta, somos luz, somos instrumento dos céus nessa cidade. A partir dessa direção do Espírito, assumimos com alegria e temor os seguintes pilares. A nossa missão: ser uma igreja família da fé, acolhendo com amor, transformando pessoas em discípulos. Só para vocês saberem, nós chegamos a essa frase diante de todo um estudo, diante de todo um trabalho, e ainda estamos nele e vamos até o final do ano que vem. Estamos pagando a um time de homens para poder nos ajudar. Temos hoje uma equipe de 7 homens de Deus conosco dentro da igreja, e depois de ouvir toda a igreja, inclusive recentemente fizemos uma ferramenta que mais de 160 pessoas responderam, acho que alguns de vocês responderam, em que nós pudemos observar, 30% pelo menos da igreja, com essas 166 pessoas respondendo. Fizemos um diagnóstico e baseado nesses homens, aquilo que Deus quer, aquilo que nós temos, a cidade que nós temos, onde Deus está apontando, nós chegamos, depois de um dia de imersão, a essa frase. Essa frase tem muita coisa por detrás. Essa frase tem toda uma cultura do que está para acontecer. E eu vou repetir para você a missão da igreja Verbo da Vida nos próximos 10 anos: ser uma família da fé. Por que ser uma família? Porque nós temos pais espirituais, irmãos mais velhos, irmãos mais novos que estão chegando. Vocês estão aqui? Por que da fé? Porque somos parte de um movimento gigantesco e lindo que prega a palavra da fé. Amém, queridos? Acolhendo com amor, nós vamos demonstrar um amor genuíno e transformar pessoas em discípulos. Deus não quer só pessoas que ocupem banco, Deus quer pessoas que se transformem em discípulos. Amém? Então, quais são os nossos valores para os próximos 10 anos? Cada irmão discípulo, cada casa um GV e cada encontro uma experiência. Isso já está acontecendo. Os últimos cultos, desde quando eu cheguei de férias, tem sido um avivamento nessa igreja. Não tem sido algo diferente. Deus tem impactado com profundidade os nossos encontros dentro do templo. E nós ontem formamos agora mais 20 líderes na igreja e estamos levantando a cada semana mais uma casa para um GV. Queridos, já está sendo real. Amém? Já estamos construindo um muro. Não é sobre encher cadeiras, irmão, é sobre encher corações de Cristo, é estrutura de vida. Essa é a cultura da igreja de Atos, essa é a nossa cultura. Temos sonhos grandes e eles são santos, irmãos.
ser uma igreja de atos viva e frutífera em Itabaiana. Ver nossa ONG alcançar mais famílias, crianças, bairros com justiça e amor. Plantar nossa faculdade como um centro de ensino, fé e transformação cultural da cidade. Ter casas abertas, discipuladores ativos, líderes curando e sendo curados. Mas tudo isso converge em um único propósito: que o nome de Jesus seja glorificado. Agora, como pastor e servo, eu queria fazer um apelo pastoral e profético e prático a cada um de vocês. Eu queria convocar todos vocês hoje, aqueles que estão nos assistindo, vamos juntos subir no muro da construção. Não vamos ficar como os Sanbalates, Tobias e os Absalões. Amém. Nós temos duas escolhas hoje: subir no monte e construir. E como um processo de maturidade, entendemos, todo mundo aqui é pai e sabe que nós chegamos a um ponto de dizer: poxa, foram tantas coisas, e como pai eu poderia ter sido melhor nisso, naquilo, mas eu estava trabalhando, eu estava fazendo aquilo outro. E como diz o Senhor, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Amém. Ou a gente vai ficar de um lado e vai construir, subir o muro, ou a gente vai ficar com Sanbalates e Tobias arranjando problema para não resolver. Eu decidi algo na minha vida desde quando eu entrei na igreja: eu nunca vou ser caçador de problemas, eu vou ser caçador de Deus. Amém, amados? Não seja espectador, murmurador ou faccionista. Seja construtor, seja parte dessa resposta. Como em Neemias, o muro está sendo levantado, a obra já começou, estamos crescendo e o crescimento exige alinhamento. Participe dos grupos vida, abra sua casa para o discipulado, permita amar e também ser amado. Escolha servir e pertencer. Então, em Neemias 2,18 está escrito assim: levantemo-nos e edifiquemos. Não é Deus que vai edificar, não é Deus que vai levantar, somos nós que vamos fazer isso. Esse é o tempo da edificação coletiva, esse é o tempo da multiplicação. Eu quero trazer uma conclusão, e já partindo para o final. Deus está fazendo algo novo, e Ele está contando conosco. Não fique à margem, não observe de longe, entre, abrace, participe, suba, sirva, ame e multiplique. Porque quem ama a casa ajuda a construí-la, e quem constrói com lágrimas colherá com alegria. Eu tenho um apelo final. Se você quer caminhar conosco nesta nova década profética, quando eu finalizar aqui, eu queria que você ficasse de pé e podemos fazer uma oração. Se você se sente convidado e convocado a construir conosco essa nova estação, eu queria que daqui a pouco, nas minhas últimas palavras, a gente pudesse ficar em pé e deixar o Espírito Santo agora falar conosco nesse resto de manhã. E, por fim, hoje eu quero convocar todos vocês para uma nova aliança, uma aliança para esses novos 10 anos. Há 10 anos atrás eu cheguei aqui com a Hertes. Fique de pé, pastor Hertes, por favor. Pastor Hertes fez uma aliança comigo. Pastor Hertes, ele foi supervisor da Energisa, e ele sofreu muito nessa cidade. E ele um dia tinha falado comigo, a gente nem sabia que vinha para Itabaiana. Ele já tinha sido supervisor em Lagarto, em Itabaiana, e ele disse: cara, eu nunca mais eu vou pisar em Itabaiana na minha vida. E quando Deus ele ia falando comigo, não sei se você sabe disso, mas nós oramos durante 5 anos, presta atenção nisso. Eu orei 5 anos para saber como construir a igreja de Éfeso. Mas quando Deus falou para ficar o ano passado aqui, a sensação que eu estou tendo é que eu estou tendo que orar, aprender e tudo mais, sem ter possibilidade de me reestruturar, vamos botar assim. E eu não sei se você sabe da minha história, mas eu sou fruto de uma família de pai que veio de Itabaiana. Eu não estou dizendo que essa é a perspectiva real e legítima, mas a minha perspectiva natural é a seguinte: eu com 8 anos de idade,
8 anos de idade não, me perdoe, desde quando eu nasci, o meu pai tem 17 irmãos vivos, eu tinha 17 irmãos vivos, minha avó fez 23 filhos, minha avó trabalhou muito, amém, minha avó era baixinha, desse tamanho, meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial, todos eles de Itabaiana, e desde pequeno eu vinha para Itabaiana, e ao vir para Itabaiana, eu cresci com essa visão, tá? Meu pai chegava feliz, a gente saía de Aracaju para Itabaiana, vários finais de semana, às vezes de 15 em 15, e a família se reunia em uma chácara de um tio nosso, e começava todo mundo feliz e alegre, e eu saía com meus primos para brincar. Quando eu voltava, estavam meus tios trocando pau, né, xingamento, palavras, e a gente entrava no carro, e meu pai estava ali muitas vezes embriagado, e com 12 anos de idade, quase a gente morre, eu e minha família. Meu pai entrou numa ribanceira, minha mãe começou a gritar, meu pai estava bêbado, minha mãe pediu para que a gente ficasse na BR, a gente ficou na BR, ali no Cafuz, e outras pessoas tiveram que nos socorrer, não tinha celular naquele tempo, nada disso, e eu prometi para mim mesmo, com 12 anos de idade, que nunca mais eu pisaria em Itabaiana. Eu fui corregedor do estado de Sergipe, dos presídios do estado de Sergipe. Muitas vezes eu vinha fazer a supervisão do presídio da Areia Branca, e depois eu partia para Nossa Senhora da Glória. Ou eu comia em Areia Branca, ou eu comia em Glória. Nós recebíamos diária para almoçar. Eu sabia que os melhores restaurantes estavam em Itabaiana, mas eu não entrava em Itabaiana. E quando Deus falou para mim que era para vir para Itabaiana, eu me lembro que eu estava em Indaiatuba dando aula no Rema, e pastor Edson me ligava sempre: ei, 01, Deus já falou com você? E aí, Litão, Deus já falou com você? Eu disse: deixa eu chegar de Aracaju para falar com você, porque eu já sabia que ele não queria nunca vir para Itabaiana, eu também não queria vir para Itabaiana, mas Deus deu uma visão para Dani, que a gente subiria a serra para levar esse povo a uma posição mais alta, e depois Deus me deu a mesma visão, e quando eu disse para ele, disse: Edson, está comigo mesmo? Ele disse: estou com o senhor. Está mesmo? Estou. Eu disse: é Itabaiana. Ele disse: não, peraí, mas é porque deixa eu orar. Ele disse: deixa eu orar, porque eu sei, eu vivi lá, eu sei. Eu disse: cara, então toma sua decisão aí, porque a minha já está tomada. Até fiquei chateado com ele, né? Eu disse: pai, então toma sua decisão aí. Queridos, nós chegamos aqui com esse grupo, eu, pastor Edson, Aline, Dani, Sofia com 4 anos de idade, e mais uns 3 doidos. Quem sabe, sabe do que eu estou falando. Amém. E começamos, o seu Wilson estava lá, talvez na primeira reunião, que nós apresentamos um data show, não foi, seu Wilson? E nós dissemos: nos próximos 10 anos vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Ele estava na primeira reunião das 7 pessoas na casa da irmã Ciane. E a igreja de Éfeso foi levantada. Só que a gente nunca quis ter perdido o primeiro amor, ou aparentar ter perdido o primeiro amor. Mas Deus está nos convocando para os próximos 10 anos sermos a igreja de Atos. E eu aprendi uma coisa nos primeiros 10 anos: aquele que é fiel para começar a sua obra, ele é fiel para terminar. Se conseguimos viver os 10 anos da igreja de Éfeso, vamos desfrutar da igreja. Ah, velho, vocês são top, viu? Vocês são top. Isso aqui não estava programado não. Os meninos estão espirituais demais. Queridos, se nós construímos a igreja de Éfeso, e Deus prometeu que ia acontecer e aconteceu, por que não construir a igreja de Atos? Amém? E da mesma forma que fomos fortes em construir essa igreja, Deus está nos ensinando a construir essa segunda igreja, e usufruindo da estrutura da igreja de Éfeso. E eu quero convocar vocês, queria chamar o grupo de louvor aqui em cima primeiro, que se vocês assim quiserem, eu queria convocar vocês para ficarem em pé. Vamos orar por essa igreja, amém? Senhor, nada mais a falar, nada mais a dizer, somente levantar um altar diante do Senhor e agradecer pela unção que está descendo sobre a nossa casa.
pela visão linda que o Senhor está construindo nos bastidores, por pessoas que estão entendendo, e nós vamos avançar, nós vamos multiplicar. Hoje nós levantamos os 5 pães e 2 peixes, e agradecemos por todos os obreiros, todos os irmãos que ralaram, que estiveram conosco. Ações de graça, Senhor. Ações de graça, Senhor. Ações de graça, porque o Senhor, na nossa inexperiência, infantilidade, nossos traumas pessoais, nos conduziu até aqui. Nós amamos a sua obra, a sua casa. E eu sei que tem um avivamento que está tocando nessa terra. Está acontecendo, Senhor. Está acontecendo, Pai. Eu sei como Eliseu um dia viu os cavalos e cavaleiros no reino espiritual. Eu sei. A chuva já está vindo. A temperatura da igreja está aumentando. O clamor está aumentando. O quebrantamento está aumentando. Rosa cadarabraço codorobroso. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Pai. Vem, 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 vem. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Rosa cadarabras. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Pode ser. Aleluia. Eu queria chamar os pastores aqui em cima. Por favor, os pastores, vem cá. A esposa de pastores também, vem cá. Dani não está aqui hoje de manhã porque Rosinha vomitou essa noite, mas ela está em casa assistindo. Leva sua mão, irmão. Ora por nós. Ora pelos pastores, ora por nós, ora por nós.